Algumas pessoas me perguntaram o que é meditação criativa. Então eu vou compartilhar um pouco da minha experiência com a meditação criativa de forma que vocês possam entender alguma coisa. Espero que faça sentido. Eu vou começar com uma parte bem prática, que é um exercício que muitas vezes eu faço para trazer para o nível concreto, trazer para o nível físico alguns dos nossos desejos e quereres, digamos assim. É claro que não é porque essa prática é possível, ela pode ser feita por qualquer um de nós, que a gente consegue exatamente tudo que a gente deseja. Não é assim. Não é assim porque a gente tem muitas camadas de aspectos inconscientes do nosso ser. Então, a gente não consegue, tem algumas coisas que a gente consegue e outras não, né? Tem algumas situações que a gente deseja e logo elas acontecem sem impedimento nenhum. E tem algumas coisas que são muito mais difíceis, né? Que a gente considera, e quanto mais a gente considera difícil e complexo, mais distante aquilo tá de ser levado para o nível concreto, né? Então, tudo isso que eu vou falar tem a base nos ensinamentos do guia do Patrick, e outros seres aí que deixaram suas mensagens, né? Por exemplo, Abraham Hicks, gosto muito de muitas coisas, né, que esse ser diz também. E Paramahansa Yogananda, né, e mestres mesmo, mestres espirituais eles sabem como que funciona essa lei da atração, que não é algo muito simples, não é só o desejar, mas o desejar tá muito envolvido em todo esse processo de você criar, né, manifestar coisas que você quer para sua vida. Então, tem um exercício que eu, né, e claro, eu como aprendiz vou cada vez mais compreendendo, e estudando e praticando e vendo o quão verdadeiro é, o quão poderoso é toda essa questão de você manifestar o que você quer. Então, o exercício que muitas vezes eu faço até em família, meus filhos podem confirmar, meu marido pode confirmar, é um exercício que é muito legal de você começar a sonhar junto. Então, a gente começa, independente se você acha que é difícil ou não, deixa esse como de lado e começa a sonhar. Então, o que a gente vai criar? Vou contar a história dessa casa que a gente está hoje. A gente estava morando num apartamento muito bom, muito gostoso, confortável, mas a gente estava querendo ir para uma casa, nós quatro, né? A gente estava com essa vontade de estar numa casa, poder pôr o pé no chão, e uma casa espaçosa, né? Eles já estão adolescentes, os filhos, então uma casa espaçosa, ideal, onde a gente pudesse ter os nossos espaços também. E pensando assim, você pensa assim, uma casa assim, em São Paulo, nossa, é um valor que a gente não tem agora, e é muito fácil a gente pensar nos impedimentos, né? É fácil, assim, eles vêm, né? Nossa, mas e o preço? Nossa, mas onde que vai ser? Nossa, mas não vai ter as coisas, como vai ter? Será que vai ter, sei lá, todo mundo vai caber e vai ter um, né? E se a gente fica nos impedimentos, a coisa não vai para frente. Então a gente busca focar só naquilo que é o desejo. Então, o exercício é a gente sentar juntos, né? E começar a criar
na mente o que a gente quer. Então, né, fala assim, ai, a nossa casa vai ser muito iluminada, assim, imagino já o sol batendo na sala, né, os cômodos também iluminados, né, com uma energia boa, uma vibração boa, e aquilo fica fluindo, então, naquele indivíduo, a gente fez isso. Depois passa para o outro, né, para outra pessoa, a pessoa fala, puxa, e também vai ser num lugar, assim, um lugar muito gostoso, um lugar perto, né, sei lá, de uma padaria, ou enfim, aí a pessoa vai criando e aquilo vai, mas a gente já imagina como se aquilo tivesse já acontecendo. A gente não fala assim, vai ter aquilo. Na verdade, a gente fala, eu vejo, né? A gente sempre faz esse exercício de trazer para o presente, né? Então, eu vejo isso acontecendo, então eu tô lá na sala, tô tomando um solzinho, aí daí eu saio, vou piso na grama, ou piso lá fora e tem uma árvore, tem uma vegetação. E aí a gente fica sonhando mesmo. Essa é uma etapa, você não pensa no como, né? Você não pensa na dificuldade, você vai sonhando. Esse é o exercício, né? Aí a gente vai, enquanto a gente pensa mentalmente o que é que a gente quer, e isso feito em conjunto tem mais poder até do que feito individualmente, a gente vai sentindo, né? Porque o Patrick e outros dizem que é no sentir aquilo acontecendo é que você está plasmando, você está concretizando aquilo tudo que você quer que aconteça. Então, assim, a gente vai sentindo, né? Eu sinto esse sol entrando, eu sinto meu corpo recebendo aquele sol na sala, eu sinto esse bem-estar de poder abrir a porta e sair e pisar na grama e ouvir os passarinhos. Eu vejo, eu sinto aquilo no meu corpo, né? E esse exercício, então, ele foi sendo feito. E aí, uma outra etapa é você soltar. Aquilo vai acontecer na hora que tem que acontecer. E também não é que você não vai fazer exatamente nada. Você vai fazer a sua parte, que é com muita calma, com leveza, com confiança. Você vai procurar um lugar assim, né? Pelo que eu entendo desses ensinamentos, né, existe um cuidado em relação ao grau de tensão. Se existe tensão, existe medo, existe desconfiança. Então essa busca é uma busca leve. Vai acontecer na hora que tiver que acontecer. E se não for bom, se não for algo bom para nós, não vai acontecer e tá tudo bem. Então não tem uma exigência, existe um querer, existe um desejo, mas não existe uma coisa muito dura. Isso tem que acontecer. Não tem que acontecer. Vai acontecer se for bom para nós, se for bom para o todo, se for bom para o mundo. Senão, não vai acontecer. Como assim se for bom para o mundo? Sim, porque existe também um ensinamento que eu gosto muito, que é tudo que é bom de verdade para um ser é bom para todos. Se não é bom de verdade para um ser, não é bom para todos, porque em última instância somos parte de um corpo só de consciência, né? Então, se for bom, se for algo positivo, construtivo, amoroso, vai acontecer. E eu estou entregue para isso, né? Eu não vou ficar com aquela tensão, com aquele medo, Não, eu vou fazer a minha parte, ao mesmo tempo que eu faço a minha parte buscando, né, vibrando, buscando aquele lugar, eu também solto para vai acontecer, se tiver que acontecer, se estiver de acordo com o melhor caminho, né, divino. E aí, a gente fez esse exercício algumas vezes, né? Enfim, aconteceu, né? O meu filho, tô dando um exemplo de vários que eu poderia dar aqui. Meu filho
tava buscando, tal. Falou, mãe, vi uma casa legal aqui, olhei, nem gostei muito, assim, de foto. Fui porque ele insistiu mesmo, ele tava mais confiante, né, na internet, né, naquela busca de imóveis e tal. E a hora que eu pisei, eu falei, putz, não tem como não ser essa casa, ela tem tudo que a gente precisa, ela é espaçosa, ela é ensolarada, ela tá num lugar bom, ela tem 2 edículas, né, o valor tá muito bom, né, eu diria que o valor tá assim, é um valor ainda puxado pra gente, mas ainda com essa confiança de que a gente vai conseguir arcar com os custos, né, isso também é muito importante, a gente tem que pagar os preços das coisas. Então, não é que você vai receber tudo e não vai ter a contrapartida. Você, né, vai ter que conseguir sustentar aquilo e estar disposto a, então, trabalhar um pouco mais ou fazer o que for para você poder sustentar tudo isso. Então, essa é a meditação criativa, onde você se coloca numa posição de criar aquilo que você deseja, confiar e poder receber. Então, são algumas etapas, né, de você criar aquilo no seu mental antes. Não adianta, se você não cria no seu mental primeiro, aquilo não tem como se transformar em realidade. Você pode até criar, você pode, por exemplo, vivenciar coisas na sua vida que você nunca imaginou, né? Mas em algum nível você imaginou. Em algum nível, mesmo que inconsciente, aquilo já fazia parte de você. Então, criar no mental, vivenciar no emocional, então conseguir sentir aquilo antes daquilo acontecer de fato, né? Sentir o que quer que seja que a gente quer, que a gente deseja, conseguir sentir antes de estar manifestado. E fazer esse treinamento de sentir algumas vezes e vibrar aquilo. Isso é muito mágico, isso é uma lei e acontece. Quanto menos resistência a gente tem, mais fluido aquilo acontece, mais rápido até aquilo acontece. Às vezes o campo tá tão sujo, a gente tem tantos impedimentos internos, a gente tem tantas crenças negativas de que aquilo não, mas é muito difícil, não, mas não vai acontecer, e se, não, mas como, né? E aí tem outras camadas do eu não mereço, eu não posso, eu não sei, que a coisa não chega, né? Aquilo não se manifesta. Então os caminhos precisam ir se abrindo, né? E por isso que esse caminho do autoconhecimento, ele é tão importante, ele é tão sério, né? O autoconhecimento é uma também limpeza, né, daquilo que não serve mais e que está no seu campo mental, que não faz mais sentido, que você construiu, que você montou quando você, lá atrás, quando você era criança, ou até em outras vidas, em outros tempos, o seu ser, a sua consciência, que só muda de forma, mas é a mesma, ela acumulou uma quantidade de conceitos errôneos, né, que precisam ser descartados, precisam ser limpos, para que o nosso canal possa estar cada vez mais aberto, né? A gente trabalha nessa parceria, eu diria, né, parceria com o divino. Então, assim, não é nem de um lado a gente só espera e não faz absolutamente nada, e nem do outro a gente está sozinho nesse mundo e a gente tem que construir tudo sozinho. Não é assim que funciona. Quem quiser saber mais da metodologia do Pathwork, do guia do Pathwork, fala comigo. Tenho grupos de estudo toda terça-feira das 7 às 9 da noite. São 2 horas de estudo. Quem quiser saber, me procura. São ensinamentos maravilhosos, né? São anos, né, onde o guia do Pathwork passou esses ensinamentos para Eva Pierracos, que fala muito do nosso nível mental, emocional, espiritual, toda essa proposta, toda essa jornada que a gente faz aqui na Terra, qual é o sentido dela, né? E muitos de nós estamos aí criando, porque a gente sempre cria, somos seres poderosíssimos, então saiba ou não, queira ou não, a gente cria a nossa vida o tempo todo, e temos muitas criações negativas, né? O medo cria, a ansiedade cria. Cria, que eu digo, no externo também. Primeiro, as criações são feitas no interno, no mental, no emocional, no espiritual.
e elas vão chegando para o nível físico, né? Então, uma pessoa que está muito ansiosa, está muito apressada, está muito afobada, se ela acorda assim e continua assim, se ela não cria momentos na vida dela para que ela se acalme, se ela não se alimenta de conteúdos que trazem para ela algum benefício espiritual, emocional, benefício assim de você se conectar de novo com a sua essência, que não tem um ritmo acelerado como a mente que tem medo, então a gente vai criar cada vez mais medo, e hoje em dia muitos de nós vivemos no medo. Então as criações são feitas a partir do medo, né? Então esse estado do medo, pensa no seu dia, pensa na sua semana, no seu mês, como ele está acontecendo, que coisas você vivencia externamente, né, que podem te indicar que você está no estado de ansiedade. E você pode começar a mudar hoje, né? Agora, nesse exato instante, o seu pensamento pode ir para várias direções, bilhões de direções diferentes. Qual é a sua escolha? Para onde você vai direcionar os seus pensamentos, né? Então, a meditação criativa, ela é isso, de você direcionar os seus pensamentos para aquilo que você deseja criar. E eu gosto muito de pensar no todo e no coletivo e no que é bom para todos, né? Embora, claro, eu ainda tenho e todos temos um aspecto do nosso egoísmo, né? Onde a gente, não, eu quero coisas só para mim, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo, né? E a gente vê que tem uma porção aí da nossa consciência que ela é muito voltada para o individualismo, né? É claro que é muito importante que a gente se ame, se cuide, se conheça, mas esse não é o propósito final. O propósito final é que a gente se integre ao todo, é que a gente veja o outro e veja o mundo, e conforme a gente faz bem para nós, a gente também faz bem para o mundo. Então a gente não está aqui por uma questão de ser cada vez mais felizes individualmente. De longe, essa não é a proposta divina. A proposta divina é a gente se ver no outro, a gente se conectar com o outro, a gente perceber essa unidade, né, que existe e que é real. Então, eu gosto muito de trabalhar em grupo por isso, porque a gente se ajuda, se percebe, né? E a gente tem muito medo também de estar em grupo, mas é extremamente poderoso, transformador, quando a gente se entrega para esse todo, né? Então, fico aqui com essa breve explicação da meditação criativa. Posso fazer uma palestra mais de acordo com as palestras do Patrick mesmo, explicando, né, exatamente os passos e tal. Essa foi só mais uma conversa informal, e eu quero deixar aqui minha gratidão. Se vocês quiserem comentar, né, curtir aí o vídeo, comentar alguma coisa, se inscrever no canal, fiquem à vontade, eu estou super disponível para perguntas. Façam perguntas, me ajudem a colocar mais conteúdo interessante aí, tá bom? Um beijo!